Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bem-vindos à Canção Nova. Sejam muito bem-vindos. Se sintam muito bem-vindos. A Canção Nova é um lugar para você se sentir amado. É a sua casa. É o lugar que Deus escolheu, entre tantos, para reunir o seu povo em oração, em louvor, e ao mesmo tempo para consolar o povo, para abraçar esse povo, para cuidar das feridas deste povo e devolvê-los para os seus lares, para suas casas, curados, libertos, resgatados, transformados. E desde o início da Canção Nova tem sido assim. As pessoas veem a Canção Nova e muitas vezes chegam estropiados e voltam para suas casas muito melhores do que chegaram. Esta é a obra de Deus. É a obra do Espírito Santo. Esta é a graça que Deus concedeu à Canção Nova desde sempre. E chamou à luz esta graça, este dom, há quase 40 anos atrás. O ano que vem completam-se 40 anos do chamado Canção Nova. E nesses 40 anos, meu Deus, quantas vidas resgatadas. Este ano já? Agora, 2017? Já? Eu pensei que tinha começado em 78. 77 o chamado. Para dizer, nesses 40 anos de Canção Nova, quantos milhões de pessoas, graças a Deus, foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. Coisa de Deus. Canção Nova é uma obra de Deus. Quem acredita que a Canção Nova é uma obra de Deus, levante a mão assim e diga: eu creio que a Canção Nova é uma obra de Deus. Agora diga: e eu creio que faço parte dessa obra. Eu também sou Canção Nova. Então aplauda quem está do seu lado, porque isso é uma alegria. Somos a família Canção Nova, a grande família Canção Nova. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: somos a família Canção Nova. Coisa linda, que família grande. Bendito seja Deus por isso. E a Canção Nova foi constituída por Deus através de uma pessoa, de um homem que se abriu ao Espírito Santo, se abriu totalmente e disse: me leva, Espírito Santo. Como a vela do barco diz ao vento: me leva. Ele abriu a sua vela e disse: me conduz, Espírito Santo. E o Espírito Santo não perdeu tempo. Com um sim tão sonoro que o padre Jonas Abib deu a ele, o Espírito Santo não perdeu tempo. Começou a usá-lo poderosamente em favor de nós, do povo de Deus. E do seu coração, da inspiração que Deus colocou no coração dele, surgiu esta obra pequenininha, com jovenzinhos que decidiram-se por deixar suas casas por um ano e se unirem a ele. E pequenininha, do nada, começaram os pequenos encontros,
E o foco era evangelizar os batizados. Porque a gente era batizado e sumia da igreja. E não conhecíamos a palavra de Deus. E se não se conhece a palavra de Deus, como é que vai vivê-la? E aí, ouvindo a voz da igreja do Evangelho Anunciante, o padre Jonas Abib acolheu a palavra e assumiu o ide e evangelizai os batizados. E estamos nós aqui, fruto dessa realidade maravilhosa. Começamos a compreender a palavra, começamos a ter acesso à Bíblia, começamos a ter a Bíblia na mão. E o padre Jonas, movido pelo batismo no Espírito Santo, pela renovação carismática pessoal que ele teve, foi ampliando o horizonte da evangelização até chegarmos onde estamos. Mas a Canção Nova é um celeiro da boa semente do Evangelho. A Canção Nova traz em si um celeiro de Deus, da boa semente. E nesse tempo que nós estamos vivendo, né, que começou a chover, estamos falando ao sertanejo, esse povo que reza na roça. O povo da roça reza, né? Reza ou não reza? Graças a Deus. Esse povo que vive na roça sabe que agora veio uma chuvinha, né? E que é hora de lançar a semente na terra. Por quê? Porque daqui a pouco vem o inverno de novo. Aí quando vem o inverno, falta o alimento, falta comida para o gado. Então, agora é hora de plantar a semente, plantar o capim, plantar a cana, aproveitar a chuva, o tempo chuvoso. Mas antes de plantar, há que se preparar a terra. Porque se não preparar a terra, não analisar a terra e não fizer todos os cuidados, tiver todos os cuidados necessários, corre o risco de perder a semente que vai lançar, acaba ela não nascendo, porque uma terra ácida, uma terra despreparada, ela pode queimar a semente. E a palavra de Deus não deixa por menos. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, se vocês estão com a Bíblia, pode tomar comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, depois 18 a 23. Nós vamos ver o que Jesus fala aos seus discípulos a respeito da semente, do plantio. Então assim diz a palavra, cujo tema é o semeador. Naquele dia saiu Jesus, sentou-se à beira do lago. Jesus sentou-se à beira do lago. Imagine essa imagem, porque é bom imaginar. Sentou-se à beira do lago. Aproximaram-se dele, porém, uma tal multidão. Era muita gente, mais do que nós temos aqui hoje. Uma tal multidão se aproximou dele, que ele precisou entrar numa barca. Você pode imaginar isso? Ele sentou, mas aí a multidão começou a sufocar ele ali na beira do lago, e ele teve que entrar na barca, e a multidão então ficou à margem. Na barca ele se assentou, enquanto a multidão ficava ali à margem. E os seus discursos foram uma série de parábolas.
E uma das parábolas foi essa do semeador, e ele disse: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Ao longo do caminho. Você sabe o que acontece no caminho? De tanto passar o gado, de tanto passar os cavalos, de tanta gente passar, a terra vai ficando batida, né? E uma terra batida, dura, não permite que a semente penetre e possa germinar. A semente fica ali, na flor da terra. E se perde. Nesse caso, diz a palavra, a parte da semente que caiu ao longo do caminho, vieram os pássaros e as comeram. A outra parte caiu em solo pedregoso. Plantar em solo pedregoso é outra coisa difícil, né? A começar por querer fazer as covas. Entorta o bico da enxada, mas não entra na terra, porque o solo é pedregoso. Esse solo não havia muita terra. Era raso. Aí o que aconteceu? Nasceu logo a semente, porque a terra era de pouca profundidade. As primeiras sementes foram comidas pelos pássaros. Agora essa segunda, diz a palavra, o sol nasceu. Como elas estavam em profundidade muito rasa, o sol queimou por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. As pragas, a erva daninha. Às vezes a gente tem um trabalhão para plantar, prepara tudo, faz tudo o que tinha que fazer. Preparou a terra, comprou a boa semente, comprou o melhor adubo, lançou na terra. Só que quando a gente lança a semente na terra junto com o adubo, já diz a palavra, né? Vem o inimigo à noite e lança o joio. E a gente não sabe de onde vem, a gente não planta. Mas de repente começa a nascer junto com as sementes que a gente plantou, as ervas daninhas, a braquiária. A tiririca, né? É a tiririca que chama aquilo. A braquiária é bom no campo. Agora no meio da plantação do milharal, ela acaba com o milharal. Acaba mesmo. Ela é uma bênção lá no pasto. Mas se tomar o milharal, se tomar o canavial, então... A gente não plantou ali, mas ela surge, ela nasce e vem e sufoca. E tem também os espinhos, que nascem, sabe lá de onde? Daqui a pouco está lá aquele monte de pé de espinhos, sufocando. E o adubo que a gente jogou, para a semente, a praga começa a comer. E a praga fica mais forte do que a própria semente, do que o próprio milho que a gente plantou. Verdade ou não é? E ai da gente se não jogar um veneno para matar a praga, ou então pegar na enxada e capinar. Perde toda a plantação. Pois a palavra está dizendo isso. Olha como que ela diz. Caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Aí vem por fim as sementes que caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, outros 60 por 1, outros 30 por 1. Aí diz Jesus: aquele que tiver ouvido, ouça. Passa a mão assim na sua orelha, na outra. Agora passa aqui assim no coração.
É porque é preciso ouvir com o ouvido. E é preciso deixar cair no coração para que frutifique a palavra de Deus. E Jesus é curto e grosso. Aquele que tiver ouvido para ouvir, que ouça. Depois no versículo 18 ele vai explicar esta palavra. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Você está entendendo isso? Eu vou repetir. É Jesus explicando o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a acolhe, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este homem é aquele que estava na beira do caminho. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida. Oh, glória a Deus! Nossa, que palavra linda, que pregação maravilhosa. Olha, o Padre Roger, o Padre Jonas fez uma pregação maravilhosa. Acolhe com aquela alegria toda. Mas não deixa a palavra enraizar no coração. E a palavra, não tendo raízes, é inconsistente. E sobrevindo uma tribulação, basta vir um momentinho de sofrimento ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele, os cuidados deste mundo, o apego às coisas deste mundo, o apego às realidades deste mundo, nele, o apego ao mundo, os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, a sufocaram e tornaram infrutuosas. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende, e a acolhe e a coloca em prática, e produz muitos frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Eu dou graças a Deus todos os dias da minha vida por um dia ter ouvido a palavra de Deus. E a palavra de Deus chegou a mim através da canção nova do Padre Jonas Abib. Eu escutei muitas vezes a palavra de Deus antes, mas eu não ouvi a palavra de Deus. Escutar é uma coisa, ouvir implica em acolher, em permitir que ela penetre em seu coração e ela produza os efeitos. A providência de Deus me colocou para ouvir a palavra de Deus. Lá no ano de 1979, e ouvindo a palavra de Deus, ela caiu no meu coração, e eu comecei a caminhar. A divina providência de Deus me fez me aproximar da canção nova, me fez um amigo da canção nova e depois um filho da canção nova. Há também quase 40 anos atrás, há 38 anos atrás,
Quando eu comecei a participar dos encontros com o Padre Jonas e com a comunidade de jovens, os pequenos encontros, os catecumenatos, depois o rebanhão em cruzeiro, encontro de carnaval, a ousadia daquele tempo. Fazer um encontro espiritual nos dias de carnaval no Brasil parecia uma loucura, mas o Padre Jonas ousou, porque ele tinha se aberto ao Espírito Santo de uma tal maneira que as inspirações lhe eram dadas e ele era fiel às inspirações e foi suscitando obras maravilhosas em favor da igreja, em favor do povo. E uma multidão foi se unindo a ele nesse ministério maravilhoso. Primeiro, uns poucos jovens. Depois, uma multidão de jovens. E eu me lembro, muitas vezes eu estava no meio daquela multidão de jovens. Mas eu dizia, um dia eu quero estar bem pertinho do Padre Jonas. Meu coração gritava. E eu rezava ao Senhor e dizia, eu quero estar bem perto dele. E se possível for, eu quero servir a Deus junto a ele, junto à Canção Nova. Meu Deus, quando a gente reza com fé, quando a gente acolhe a palavra de Deus, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, quando a gente deixa se conduzir por Ele como o Padre Jonas o fez, Deus também começa a realizar as suas promessas em nossa vida. Passado algum tempo, eu conheci o Padre Jonas pessoalmente, no ano de 1982. E a ponte para mim conhecê-lo foi uma canção. Uma canção que eu compus em 82, foi a minha primeira canção da vida, a primeira canção que eu compus. Eu ainda estava no serviço militar, na aeronáutica em São José. E lá, enquanto eu estava com uma metralhadora pendurada no peito, Deus me deu a inspiração de uma música. Eu que já tinha tido um encontro com Jesus, já faziam 3 anos, desde 79, isso foi em 82. No 3º ano do meu encontro com Jesus, Ele confiou-me uma música. E eu escrevi esta canção ali, ainda com aquele HK.33, aquela metralhadora no meu peito, pendurada, porque eu estava de guarda naquele domingo, no final daquela tarde, na guarita do aeroporto. Meus amigos que serviram comigo, aqueles que estão lá ainda no CTA, sabem, a guarita do aeroporto, lá no fundo do CTA. E por ser o aeroporto, a gente via o pôr do sol assim, naquele banhado, é uma planície, e o sol se punha e era uma coisa linda. E olhando para aquele sol no final da tarde, me veio a inspiração desta canção. Me dá o tom, por favor. És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Sua bondade é sem fim. Ó sim, és tudo para mim. Ainda que os montes se levantem e se transportem para o mar, creio em Ti, ó meu Senhor, e sei, jamais falhará. Sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar. Bem sei, minha vida assim sentido terá. Sentido terá.
sentido terá. E com essa canção, eu fui participar de um festival da música cristã, o FEMUC. E nesse festival, contra toda expectativa, o Padre Jonas, o festival era dos salesianos, o Padre Jonas fazia parte do júri. E ele estava ali no júri e a gente quase desmaiava sobre o palco para cantar, porque sabia o Padre Jonas está aí. E eu cantei com a voz trêmula esta canção. E contra toda expectativa também, era plano de Deus. Naquele dia, naquele ano de 82, eu ganhei o festival com esta música. E tendo terminado o festival, o Padre Jonas veio a mim e disse: parabéns pela canção, muito bonita. Sobretudo aquela parte em que eu cantei: sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar. Pensei, minha vida assim sentido terá. E é claro, o Padre Jonas é o profeta da vinda de Jesus. As suas pregações sempre foram voltadas para nos preparar para a vinda de Jesus, para preparar um povo bem disposto para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como ele diz, se Jesus não vier, nós iremos a Ele. Então temos que estar preparados. E ele então elogiou a mim, elogiou a canção. E naquela época ele ia gravar um LP que se chamava Quem Dera. E ele disse: eu gostaria de gravar esta canção. E eu então chorei. Chorei muito. Porque como eu podia imaginar de uma canção que eu compus ia nascer uma amizade entre nós, e já ali íamos começar a caminhar junto. Tendo gravado o LP, o Padre Jonas me convidou para vir participar do show de lançamento. E eu, que nunca tinha saído da minha cidade de Cruzeiro, que fica aqui a 20 quilômetros daqui, agora saía para viajar com o Padre Jonas. E fomos a São Paulo, no Ibirapuera, para lançar o LP. Em outras capitais para lançar o LP. E eu ia para dar o testemunho de como a música tinha nascido. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ia fardado com a farda azul da aeronáutica. E num dado momento do show, quando ele ia cantar esta canção, ele me chamava e eu entrava e testemunhava ao povo como tinha nascido a canção. E que lindo, ali mesmo, em meio à canção e tudo, ele já invocava o Espírito Santo de Deus e não perdia tempo. Como ele diz, ele é o Mr. Pentecostes. E o batismo do Espírito Santo já acontecia no show ali com o povo, e era todo o tempo palavra de Deus, batismo no Espírito Santo, palavra de Deus, batismo no Espírito Santo. Porque a canção nova, meus irmãos, é um celeiro da boa semente da palavra de Deus. E o Padre Jonas é aquele que tem uma visão além do alcance, uma visão espiritual das coisas. Por exemplo, e sempre o Nelsinho conta, nós víamos neste lugar onde nós estamos um brejo. Era um vale com montanha dos dois lados e passava uma água aqui no meio. E o Padre Jonas olhou e viu este centro de evangelização. Nós nunca veríamos. Mas ele, quando olhou o brejo e olhou este campo, estes dois montes, ele disse: ali, neste lugar,
vão se reunir uma multidão de pessoas para louvar o Senhor. Estamos nós aqui. Vamos aplaudir esta maravilhosa graça, o cumprimento da promessa de Deus. Mas esta é a menor das obras que Ele fez. Para mim, não é a maior inspiração. A maior obra, Ele continua fazendo em cada um de nós. Ele fez comigo, fez com o diácono Nelsinho, com o Dunga, com a Luzia, com o Eto, com todos os que circundam a Canção Nova. Quem? Cadê ele? Adriano Moraes. Os irmãos todos que estão aqui. Quando ele olhou para nós, Padre Jonas olhou para mim. Assim como ele olhou para esse vale, um brejo, ele olhou para mim. Quem era eu? Você não tem ideia de quem eu era. Eu era um João ninguém. Nem eu acreditava em mim mesmo. Eu não me sentia nada. E não sabia nem falar diante das pessoas. Mas ele olhou para mim e disse: esse negão vai ser um negão de Deus. Esse negão vai anunciar o Evangelho também. Esse negão vai cantar. E assim Ele fez com todos nós que hoje somos Canção Nova. Olhou para nós e disse: vocês são capazes. E acreditou em nós. E nos empurrou para frente. E disse: vai e canta. E nós tínhamos medo e a gente titubeava. Ele disse: tem que ser agora, vai. E quando a coisa apertava e pesava para nós, ele dizia: aguenta firme, meu filho, e vai. E nós respirávamos fundo e íamos, muitas vezes duvidando, e depois voltávamos com a mão cheia de semente, cheia de fruto, alegres. Dizíamos: Padre, não é que deu certo? Esse é o Padre Jonas. Esse é o Monsenhor Jonas, a quem Deus inspirou esse dom Canção Nova. Esta Canção Nova que tem uma eficácia sobrenatural. E eu digo com toda a propriedade, tem uma eficácia sobrenatural sobre o dom Canção Nova. Eu que não era nada, eu que não fazia nada, que não sabia cantar, que não sabia pregar, que não sabia rezar pelas pessoas, que não sabia nem rezar. Graças à eficácia sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, através da Canção Nova, através do Padre Jonas e dos jovens que o acompanhavam, eu fui batizado no Espírito Santo. E aí de repente eu me vi pregando, e depois me vi cantando. E já em 1985 eu vim trabalhar com o Padre Jonas mais próximo, e comecei pelo Davi, o departamento de audiovisuais. Eu fui cuidar das gravações das palestras do Padre Jonas. Mal sabia eu que Deus tinha preparado tudo. E eu ouvia a palavra de Deus dia e noite. Muitas vezes entrava madrugada dentro, gravando o Padre Jonas no estúdio, porque ele não tinha tempo durante o dia, por causa dos muitos afazeres que tinha, das muitas viagens, dos muitos compromissos. Então ele só podia gravar de madrugada, e nós íamos para o estúdio de madrugada para ele gravar o programa Estou no Meio de Vós, os programas de Tempo de Reconciliação, que eram programas que eram enviados para todas as rádios no Brasil, para várias rádios do Brasil, porque a Canção Nova não pegava em todo lugar, pegava só aqui nas cidades mais próximas. Então nós tínhamos que enviar esses programas gravados para outras rádios, para que o Evangelho fosse ecoado além fronteira de Cachoeira Paulista. E eu estava ali, junto com o Padre Jonas gravando. Depois comecei a viajar com ele.
Que coisa linda! Que ponte que Deus fez através desta canção. E viajando o Brasil afora, quantos rincões nós viajamos evangelizando, levando Jesus ao povo. Que experiência linda! E quantos milagres eu presenciei com o anúncio da palavra do Padre Jonas. Eu me lembro de um em Rondonópolis, que nós estávamos num encontro estadual da Renovação Carismática, e nós íamos iniciar aquela oração da manhã, num sábado como esse, bem de manhã. E quando chegamos no local do evento, era um lugar aberto, num parque assim, com umas árvores, e tinha tipo um rincão coberto de sapê, um lugar muito bonito, onde aconteciam umas festas. E tínhamos ali uns 300, 400 líderes da Renovação Carismática de todo o estado do Mato Grosso. E nós começamos aquele encontro, e eu estava na animação. Gente, isso faz mais de uns 30 anos, mais ou menos. E começamos a oração, e aquele enxame de mosquitos. Sabe aqueles mosquitinhos borrachudinhos? Mas tinha um enxame no local. Vocês imaginem vocês aí, e os mosquitos zunindo no seu ouvido, entrando nos olhos. Eu abria a boca para cantar, o mosquito entrava. Eu engasguei com o mosquito. E eu tentando animar o povo e tentando levá-lo à oração, mas o mosquito não dava paz. Eu disse: meu Deus, nós temos que sair daqui, nós não podemos fazer esse encontro aqui com essa mosquitaiada. E enquanto o mosquito fazia a festa dele, eu olhei para trás e vi o Padre Jonas sentadinho. Não sei o que acontecia, mas o mosquito não o importunava. E ele com o dedinho assim, rezava, os olhinhos fechados. Ninguém conseguia rezar, mas ele conseguia. Então eu me aproximei dele, pus a mão e disse: Padre, nós precisamos sair daqui, eu acho. Nós vamos ter que mudar de lugar. Precisamos ver no próximo intervalo se a gente consegue que os líderes consigam um lugar para depois do almoço a gente já estar em outro lugar, porque esses mosquitos não vão deixar a gente trabalhar, não vão deixar a gente cumprir a missão. E ele então olhou para mim e disse: negão, vamos rezar. Eu disse: meu Deus, é tudo que eu estou tentando fazer, mas não dá. Eu tinha que entender que o vamos rezar dele era no outro andar. Eu estava no andar de baixo. Eu ainda ia aprender. O vamos rezar dele era em outro nível. E ele então se levantou e disse, me deu o microfone, e eu dei. E ele então levantou a mão, e eu me lembro, eu estava lá e eu vi com esses olhos. Ele levantou a mão e disse, baseado na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8: criaturas de Deus, eu sei que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque está escrito: mas hoje ainda não é chegada a hora da manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos aqui nos instruindo e nos preparando para o grande dia da manifestação. E esse dia virá, mas ainda não é hoje. Por isso eu ordeno em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: voltem para o seu habitat natural. Voltem para os lagos, para os campos, para as matas, e permaneçam lá. E não retornem aqui. Foi assim que ele disse, até acabar esse encontro. Eu, com a minha fé pequenina, disse: agora sim. E se esses mosquitos não forem embora, que vergonha que nós vamos passar.
O Padre Jonas é louco, eu pensava comigo. Pobre de mim. Eu aprenderia com ele muitas coisas ainda. 5 minutos depois, se nós quiséssemos encontrar um mosquito para mostrar para alguém, não tinha mas um mosquito naquele lugar. Eu estava lá, eu testemunhei, eu sei, muita gente que está me vendo pela televisão, que estava lá, sabe que isso aconteceu. Por quê? Porque este homem se abriu ao Espírito Santo, e ele é um grande comunicador desta graça. Ele foi o canal do meu batismo no Espírito Santo, mas foi o canal de uma multidão de pessoas espalhadas por este Brasil. E a Canção Nova segue com essa missão maravilhosa, irmãos, de ser um celeiro da boa semente do Evangelho. E sempre foi assim. Só que a Canção Nova não é um celeiro de comida, de semente para comer. Quem se une à Canção Nova, prepare-se para trabalhar, porque a semente que o Deus confiou à Canção Nova, as sementes que estão depositadas no celeiro Canção Nova, esse celeiro que Deus escolheu, esse celeiro de Deus, é semente para ser plantada. Então você vai ter que pôr a mão no arado. Você vai ter que trabalhar na sua casa com a sua família. Você vai receber a palavra de Deus aqui. Você vai ter que voltar para a sua casa e colocá-la em prática junto com os seus. Você vai receber a palavra de Deus aqui na Canção Nova, e você vai ter que voltar para a sua comunidade e colocá-la em prática na sua comunidade, porque senão você será como esses que receberam a palavra na beira do caminho, que receberam a semente em terra pedregosa, ou então permitiu que as ervas daninhas a sufocassem, porque a semente é boa. O Evangelho diz: o semeador saiu a semear a boa semente, é uma boa semente. Em nenhum momento diz que a semente era ruim. Ruim era o terreno do nosso coração. Mas hoje Deus está falando para mim e para você: desperta tu que dormes. Porque a semente, o que depender da Canção Nova, a semente vai continuar sendo lançada. Estamos lutando para que ela chegue ainda mais longe, para chegar mais perto de você. Isso acontece pela televisão, pela rádio, pela internet, por todos os meios em que a Canção Nova anuncia o Evangelho. E graças à ajuda de tantos que acreditam nesta obra, de tantos que levantam a mão e dizem: esta obra é de Deus, a Canção Nova tem cumprido a sua missão. Ei, irmãos, eu sou do tempo em que nós tínhamos que descer com os pacotes de LP, de fitas cassetes. Eu e Eugênio trabalhava no Davi, departamento de audiovisuais. Eu cuidava das gravações e da expedição no correio. Eu muitas vezes descia esse morro em um tempo que a Canção Nova não tinha carro, não tinha um carro para levar as coisas no correio. E aquelas caixas, não dessa televisão agora, essa fininha, mas daquelas caixas de 29 polegadas, daquelas televisões grandonas, sabe? A gente enchia aquela caixa de pacotes de LP. Vocês sabem o que é LP? Agora nem CD mais existe, mas era um disco desse tamanho. E aqueles pacotes de LP e os pacotes de fita cassete. E eu descia com aquela caixa imensa, cheia, em cima da minha cabeça. Descia esse morro todo, ia lá no centro da cidade, na agência do correio, para levar a palavra de Deus, para ser enviada pelo correio.
Chegava lá, irmãos, com o meu pescoço para dentro. Eu já não tenho pescoço, mas lá o meu pescoço sumia, eu parecia um sapo. Aí tinha que puxar ele para fora. Mas pergunta se nós éramos tristes. A nossa alegria estava aí. Evangelizar. Hoje os meios são muito mais fáceis, graças a Deus. A internet, a televisão. Eu me pergunto hoje, e você também pode se perguntar, tendo em vista as notícias terríveis que nós ouvimos todos os dias, vocês já imaginaram se não tivesse uma canção nova anunciando o Evangelho? Anunciando a Boa Nova? As outras redes de televisão católicas evangelizando, levando a Boa Nova? Tudo fruto dessa inspiração de Deus. Vocês já imaginaram o que seria hoje? A gente sendo bombardeado dia e noite com notícias ruins, sem ter consolo, sem ter palavra de Deus, sem ter oração em nossas casas. Nós temos adoração ao Santíssimo dentro das nossas salas, nós temos missa dentro das nossas casas. Que coisa mais maravilhosa! Nós temos oração, nós temos evangelho. Eu estou aqui agora pregando e tenho milhares de pessoas pelo Brasil e fora do Brasil assistindo. Já pensou se isso não existisse? Mas graças a Deus, há 40 anos atrás, Deus inspirou o Jonas Abib. Frágil, vozinha rouca, que viu no anúncio da palavra, quer falada, quer cantada, uma missão de evangelizar os batizados. Ou terminando, o que dizer nesta hora senão bendito seja Deus pela vida do Padre Jonas. Bendito seja Deus pela canção nova. Se essas palmas são para o Senhor, pode ser mais forte, porque o Senhor fez grandes coisas. O Padre Jonas diz e pode dizer: o Senhor fez em mim grandes coisas. Ele olhou para a humildade do seu servo. Santo é o seu nome. A canção nova é uma obra do coração de Deus. E não é porque eu estou dizendo, é porque você pode testemunhar o que Deus fez através do anúncio da palavra na canção nova. Eu posso falar por mim. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais a minha família foi a mesma pessoa. Nunca mais minha mãe, meus irmãos foram as mesmas pessoas. E agora eu digo, meus filhos nunca serão as mesmas pessoas, porque o Evangelho de Jesus chegou para nós. Vamos rezar um pouquinho. Vamos pedir a Jesus que confirme em nós este dom, que confirme em nós esta palavra, que ela produza muitos frutos em nós, que ela nos levante. Oh, meu irmão, amoleça o seu coração. Deixa Deus fazer uma obra nova em você. Põe a mão sobre o seu coração e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu conheces todas as coisas. conheces todas as coisas.
todos os caminhos, todos os terrenos. Conheces o meu coração. Nesta manhã, eu te entrego a minha vida, o terreno do meu coração. Pode arar, Senhor. Pode gradear, Senhor. Pode lançar a boa semente. Aí a sementinha. Pode lançar a boa semente, Senhor. Eis-me aqui. Abra o seu braço assim e diga: eis-me aqui, Senhor. Como uma terra, como a cova feita na terra para plantar a semente. Meus braços abertos são essa cova para ser plantada a semente. Planta em mim, Senhor, a tua palavra e me faz novo para a glória do seu nome. Amém. Padre Jonas fez isso. Eugênio, como ele falou, como ele sempre conta também, era da tum-tum, patigundum, barigundum, do pagode, da escola de samba. Era a minha vida. Era a vida dele. O Padre Jonas viu nele: esse negão é de Deus. E fez ele cantar uma música que ele levantou mais que o autor dela, até a cara do Eugênio. Foi um dos primeiros que saiu para evangelizar fora do país, conhecido no mundo inteiro pela beleza da sua voz e do seu coração. Mas o Padre Jonas viu isso. Agora é fácil falar de Eugênio Jorge, como eu gosto de dizer. Eu tenho um título que eu dei a ele: a voz das Américas. A voz das Américas. Agora é fácil dizer, depois das números, mas o Padre Jonas viu isso antes de todo mundo. Ele acreditou, ele investiu, como ele fez em mim. Eu também era um menino, tinha 15 anos quando eu conheci. E de braços abertos, Eugênio lançou essa música para o mundo inteiro. Ninguém te ama como eu, ninguém te como eu. Bom, como a gente canta um pouquinho mais grave, vamos pedir para acertar o tom ali. Vamos cantar em Lá. No nosso tempo, quando era mais jovem, era dó. Mas agora veio a idade. Agora tá bom, tá? Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, vai! Ninguém como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Nesses 40 anos do primeiro chamado, o Padre Jonas fala sobre o senhorio de Jesus. Ele aponta para a cruz. É a cruz que ele aponta. A nossa caminhada faz parte. A cruz faz parte. E você abre o seu coração na caminhada da sua vida para você entregar a cruz. A cruz vai à frente. A cruz vai à nossa frente. Tenho esperado este momento. Confia no amor de Deus, confia que Ele está com você. Tenho esperado que viesses a mim. Mas a cruz faz parte da caminhada. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. E nossa caminhada não caminhamos sós. Eu sei bem o que tens vivido.
sei também que tem chorado. Eu sei bem que tem sofrido, pois permaneço ao teu lado. Não batam palmas. Erga o seu braço e cante. Não batam palmas. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Canta, povo de Deus. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Na caminhada tem a cruz. Muito bonito ver ali. Como é que você chama? Júlio e o menininho. Quantos anos tem o Rafael? Quantos anos? 1 ano e meio. E o outro? 6 anos. Como é que você chama? Lucas. O Lucas e o Rafael. Olha ali, ó. As gerações. Isto é, e ali pessoas de mais idade, outro jovenzinho aqui, mostrando o caminho da cruz. Esse é o nosso caminho, faz parte da caminhada. Mas a cruz também, que é loucura para muitos, seu gênio, é a bênção. E essa bênção que damos agora, vem cá, Padre Periquito, fechando com a bênção a todos os cavaleiros, evitando as palmas, só levantando o braço. Acolha no toque do berrante a bênção que o Senhor tem para te dar. Oh, glória a Deus! Segura, cristão! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão das mãos da Mãe de Jesus, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Amém! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.